Tá, eu queria... É uma outra pergunta também, que é muito feita, mas eu acho que vale a pena a gente dissertar aqui, que é a respeito da injustiça no mundo, né? Então, uma explicação, por exemplo, das religiões espíritas, né? Nasceu uma criança sem os braços, sem as pernas, olha, que coisa, né? Então, uma explicação para isso é que ela reencarnou e ela precisa passar por essa fase da vida, por essa encarnação, porque numa vida passada ou ela fez algum mal, sei lá, ela foi Hitler na vida passada e agora ela está purificando a alma dela, né? E Jesus não passaria também de uma alma muito purificada, e qualquer um aqui poderia ser o Cristo numa longa evolução, né? Por que Deus então permite o sofrimento? Por que o sofrimento existe? Nós entrevistamos, inclusive, a Jaque Sandy, eu só consigo me lembrar dela aqui, que ela teve a Maria, que foi um bebê que nasceu sem cérebro, sem crânio, sem rosto, teve acrania, uma situação toda. Ela estava com uma equipe, né, para tirar foto, e a questão do velório, já tudo engatilhado para quando nascesse, não ia ter poucos minutos de vida, e a Maria viveu anos. Viveu quase 3 anos. Ela escreveu um livro sobre isso. A Menina Milagre. Muito legal. Então, por que Deus faz essas coisas? Será que isso a Maria serviu, né, como um exemplo de fé, onde as pessoas puderam se converter a partir dessa jornada breve da Maria, por exemplo? Em que pese o meu respeito pelos espíritas que estiverem nos assistindo, a doutrina da reencarnação, para mim, não resolve o problema. Eu lembro de um amigo que falava assim: se eu não crer na reencarnação, eu paro de crer em Deus. Justamente pelos momentos que você colocou aí, né? Sim. Como pode uma criança nascer com leucemia e tudo mais? Se é só essa vida que a gente tem, se é só essa vida. Mas é que na reencarnação você tem várias vidas, né? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que isso não resolve o problema por várias razões. Se aquela criança, para mim já tem um paradoxo aí, se aquela criança hoje, que está sofrendo, que foi abusada, ela está sofrendo porque no passado ela abusou de alguém, por que eu vou ter caridade e dó dela? Quer dizer, eu posso até ter caridade em relação a ela, para me purificar. Sim. Mas não porque ela merece. Sim. Ela tá pagando agora, ela né? tá pagando. Então, quer dizer, porque isso para mim é um paradoxo do espiritismo, falo da linha kardecista. Porque eles são muito, isso aqui é até louvável, eles são muito caridosos, têm uma assistência social maravilhosa. Você vai a qualquer centro lá, tá o sopão, né? Todo domingo eles estão lá fazendo sopão pros pobres, aquela coisa e tal. É diária a campanha deles. Só que, eu pergunto, eu posso até fazer a caridade para alguém que está sofrendo hoje, porque eu quero me purificar. Mas não porque ele merece. Ele está pagando pelo que ele fez no passado. Então, qualquer coisa que eu faço para aliviar a dor dele, eu estou até intervindo no karma dele. Até um contrassenso. Não deveria fazer tanta caridade assim, porque eu estou intervindo no karma dele. É a mesma coisa de eu, como advogado, tentar a soltura de um preso que está preso porque violentou a menina. Se ele violentou a menina, ele tem que ficar ali. Não, eu como advogado, eu vou tentar reduzir a pena dele, tá certo? Porque eu quero tirá-lo da cadeia, porque eu sou um bom advogado. Mas peraí, mas eu tô tentando fazer a caridade com base na injustiça. Eu tô tentando que a pena dele, que era de 22 anos, seja reduzida para 5 anos. Mas isso não é justo, ele tinha que ficar 22 anos. Então, se a pessoa tá sofrendo porque fez na vida passada, e agora eu vou lá com a minha caridade intervir, eu estou intervindo na lei kármica dele. O outro problema é que, se algumas pessoas não precisam mais encarnar, a população da Terra devia diminuir, está aumentando, né? Então, para mim, eu respeito, eu sei que há muitas argumentações, mas ela não me convence. E ainda, se o problema da teoria, da doutrina da reencarnação é justificar por que um Deus de amor permite essas coisas, para mim não resolve o problema, porque falar assim, não, hoje a pessoa está sofrendo, porque na época da idade, hoje se esse homem negro está sofrendo discriminação aqui, é porque na época da escravidão ele era um senhor branco de escravos, que matou muitos escravos, então hoje ele voltou como negro para aprender. Tá, mas por que lá na época deixou então? Então, para mim, sabe, que Deus é esse que deixa tudo isso. Eu acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora.
Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Então, se a gente olhar por que nascem crianças com leucemia, o primeiro ponto é o seguinte: quem pagou o maior preço disso não foi a criança com leucemia. Porque lá atrás, quando Deus resolveu criar seres livres, incluindo o anjo vulgarmente chamado de Lúcifer, que viraria o diabo, Deus já arriscou. Por quê? Que quando ele criou seres livres, ele já criou a possibilidade do mal. Você sabe que em filosofia, tudo que existe, né? é que em filosofia, tudo que existe pode existir de duas maneiras. A gente fala isso em metafísica: potência e ato. Ato é quando a potência se concretiza. Potência é quando ela é apenas uma possibilidade. Vocês não têm netos. Então o neto de vocês, os meus netos, existem em potência, porque eu sou sexualmente ativo, vocês também. Amanhã minha esposa pode engravidar e o meu filho crescer e ter um neto. Mas hoje, nesse ano que vivemos, o meu neto é uma potência. E havendo, a gente conclui que a potência já existia previamente. Exatamente. Agora, a potência pode se tornar um ato ou não. O meu neto pode vir a existir ou não. Agora, se o meu neto for uma coisa muito ruim, muito horrível, como é que você pode impedir o meu neto de existir? Você pode acabar com a fonte da potência, que sou eu, me matar. Ou deixar que o meu neto exista e depois dar um jeito de prendê-lo. Deus, quando criou a humanidade, todos os seres livres, ele já pagou como preço a potência do mal. Que é a ausência do bem, né? Que é a ausência do bem, mas a potência do mal que eu quero dizer no sentido moral. Sim. Porque se ele deu as leis dele e falou o seguinte: bebam água nessa xícara e não nessa, é porque a possibilidade de desobedecer havia. Aí alguém pode falar assim: por que ele criou essa possibilidade da desobediência? É porque Deus não duela consigo mesmo. Se ele cria criaturas livres, ele tinha que arcar a possibilidade dessas criaturas voltarem-lhe as costas. Não amarem, né? Aí alguém pode falar: tá bom, mas isso também era fácil de resolver. Ele poderia criar só aqueles que não iam desobedecê-lo. Por que ele criou os que iam desobedecê-lo e os que não iam? Porque Deus não é incoerente com o seu caráter. Imagine que eu seja um professor e chego em sala de aula e falo o seguinte: gente, todo mundo aqui vai me dar uma nota 0 ou 10. Vocês não são obrigados a assistir minha aula. Tá bom? Só vai assistir minha aula quem me der nota 10. Quem tá me dando nota 10 fala que eu sou um excelente professor e que ele quer assistir de qualquer jeito a minha aula. Quem quiser ficar livre, é só botar um 0 para mim. Aí os alunos: nossa, que professor, né? Aí alguns dão 0, outros dão 10. Eu recolho aquilo ali e prometo: eu vou levar todo isso aqui à mesa do reitor para ele saber o que os alunos pensam a meu respeito. Aí você comenta com a Laura assim: nossa, o Rodrigo é autoconfiante mesmo, né? Porque ele deixou a gente opinar sobre ele e vai levar para o reitor. Só que vocês não sabem que no corredor eu separo a pilha de 0 da pilha de 10 e a pilha do 0 eu queimo. E só levo para o reitor a pilha do 10. E falo com ele assim: Dr. Martin, que é o meu chefe lá, aqui olha, 100% dos alunos me aprovam. Todos me deram nota 10. Mas eu estou sendo mentiroso. Porque a pilha do 0 eu destruí. Se Deus dissesse: vocês são livres, mas só permitisse vir à existência aqueles que ele sabia que não iriam desobedecê-lo, Deus estaria sendo desonesto. O livre-arbítrio não existiria. Então ele permitiu que viessem os que iam obedecê-lo, que iam desobedecê-lo, e ele sabia que a hora que esses que o desobedecessem trouxessem a lume a destruição, tornando o mal de potência em ato, que o universo estaria condenado. Aí ele pagou o maior preço, porque a segunda pessoa da Divina Trindade, Jesus, se encarna, morre por nós, morte eterna, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele sobe para o céu com um corpo humano glorificado, mas humano. Ele pagou um preço eterno. Então a criança pode nascer com leucemia, mas esse estado não é permanente. Essa bebezinha que a mãe vocês entrevistaram aqui,
A ressurreição dela está garantida pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Se não houvesse o sangue do Cordeiro derramado na cruz, esse sofrimento seria Em vão. em vão. Você entendeu? Então, eu digo para vocês, eu não tenho explicação por que crianças morrem com leucemia, mas eu tenho a esperança que a leucemia não é algo que vai durar para sempre. E Jesus falou uma vez que contaram uma parábola, aliás, eu estou até aqui por coincidência, eu estou aqui na minha Bíblia, porque eu peguei anteontem lá no Líbano, isso aqui, ó. Não sei qual câmera que eu mostro essa aqui. Essa aqui, E o ó. pessoal que está ouvindo, vocês vão imaginar. trigo. Vocês vão imaginar em casa. A Lara já falou, o que é esse aqui, Lara? É trigo, mas pode ser joio. É joio. Ah, é joio, mas é porque é muito Mas parecido, que né? bom que você se confundiu. Porque é esse o objetivo. É do esse o joio. objetivo. Jesus disse que... E eu colhi isso agora. Que legal. Para você. Pronto. Ah, poxa Pra você vida, ficar, muito viu? obrigada. Vou Pra fazer você lembrar disso aqui, viu? essa mesma Ligação. pergunta para as A gente pessoas. estava lá no Líbano e passamos um lugar. Eu mostrei pro pessoal que estava comigo. Eu falei, olha, eu estava com outros professores de teologia que dão aula de Bíblia. Isso aqui é o joio. Comecei a mostrar, né? Ele é muito parecido com o trigo, tanto é que te enganou. E Jesus conta uma parábola que um semeador plantou o trigo no seu campo e quando no outro dia apareceu um monte de joio. E os funcionários falaram, mestre, a gente plantou o trigo, de onde veio o joio? Aí a resposta, um inimigo fez isso. E os funcionários dizem, o senhor quer que a gente arranque o joio agora? E Jesus falou assim, não. Porque se vocês arrancarem o joio, vocês podem confundir, como a Lara confundiu, e arrancar o trigo junto. Deixe que eles cresçam. E no dia da colheita, aí vai ser fácil separar, porque o joio, ele não tem, depois pode olhar, ele não tem a sementinha para fazer ele é oco. Ele não tem a sementinha. Ele é oco. Não dá pra fazer nada com ele, não dá pra fazer pão, nem farinha com Nossa, é ele. que agora que eu pensei no simbolismo disso, não dá frutos, né? Não dá fruto. Então, no dia da colheita da volta de Cristo, ele vai separar o joio do trigo. E aí, tudo que é joio, tanto no sentido pessoal, aqueles servos de Deus que não são de verdade, são pretenders, ele vai separar, como também toda a maldade, a tuberculose, o câncer, a violência, tudo será colocado de lado e vai separar. Porque isso aqui é que dá fruto, não aquele lá. E para fechar, é interessante que enquanto essa separação não acontece, Deus age de uma maneira que poderia até ser capciosa uma pergunta ateia. Por que Deus cura alguns e não outros? E até as curas, os milagres que Jesus fez, na verdade, ele apenas adiou a morte. Sim. Jesus ressuscitou Lázaro. Sim, para ele morrer depois Para de morrer novo, depois. Então, como na verdade, a qualquer ressurreição foi só um adiamento. É. Todo mundo, o leproso que Jesus curou, depois morreu de outra doença. Então, por que ele só adia, não cura definitivamente? E segundo, por que ele curou alguns e não curou todos? Por que ele curou algumas crianças, mas essa só permitiu viver 3 anos? É porque se Deus saísse curando distintamente a todo mundo e de maneira permanente, nós não íamos almejar o dia do juízo. Se por outro lado ele não agisse nunca na história, nós nos sentiríamos desamparados. Parece que o deísmo tem razão, Deus deu corda e abandonou. Então ele faz algumas curas por amostra grátis para mostrar que ele ainda não abandonou o mundo, mas ele não cura a todos para mostrar que o céu ainda não é aqui, para que nós almejemos a glória. Mas chegará o dia, pode ter certeza, que o joio vai ser separado do trigo. Muito bom.